Boa noite, pessoal. Eu quero atualizar com vocês a situação do Daniel Silveira. Hoje eu tive uma reunião que considero bastante produtiva, hoje pela manhã, com o procurador que está cuidando do caso mais de perto, o doutor Guilherme, e pude expor o meu pensamento a respeito desse caso. Ele ouviu com toda a atenção e vamos aguardar o encaminhamento. Mas dessa reunião, o procurador me alertou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre os quesitos formulados no dia 23, segunda-feira. Eu não estava em Brasília, fiquei 2 dias em Fortaleza e sabia da decisão, mas não tinha lido os quesitos. Tinha visto o primeiro, mas não tinha me aprofundado. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de fazê-lo. Vejam que o ministro encaminhou para ser feito o exame criminológico no dia 27 de agosto. E naquele momento, nem a Procuradoria da República, nem o próprio ministro não formularam quaisquer quesitos. Aí agora, um mês depois, ele vem com uma decisão impondo umas condições, umas perguntas que levam a uma humilhação total do Daniel Silveira e prova que Daniel Silveira, como disse o jornalista Silvio Navarro, da Revista Oeste, é um preso particular do Alexandre de Moraes. E eu vou repassar com vocês algumas questões aqui. No laudo apresentado, diz o seguinte: no momento atual, não permitindo predizer condutas futuras. Evidentemente, como é que a psicóloga, o psiquiatra, ou a equipe multidisciplinar do presídio vai prever questão futura de delitos? Eu pergunto, quando o Supremo Tribunal Federal solta traficantes, quando o Supremo Tribunal Federal solta os ladrões do dinheiro público, eles estão preocupados com o futuro, se eles vão voltar a cometer crimes ou não? Solta até medidas cautelares. Liminares, melhor dizendo. Muito bem. Foram formulados 10 quesitos, com alguns desdobramentos que podemos dizer que são 14. O primeiro deles diz o seguinte: o examinado, que é o Daniel Silveira, elabora crítica consistente e adequada sobre os delitos cometidos. Ele não tem que elaborar conduta nenhuma. Ele está condenado, é fato, ponto. Isso aí é passado. Agora a questão é ir para o artigo 112 da Lei de Execuções Penais para ver se ele tem bom comportamento carcerário e se tem o exame criminológico que já foi apresentado. O segundo quesito: o examinado tece alguma reflexão sobre os eventuais danos de sua conduta delituosa tenha causado, se positivo, quais? No laudo já está dito que ele não considera que cometeu crime e não considera mesmo. Agora veja a pegadinha dessa pergunta. Se ele disser que não faz nenhuma reflexão sobre o dano causado, ele diz: olha, não está apto a sair. E se ele disser: não, realmente eu causei algum dano, vai dizer: olha, está vendo? A condenação foi correta, o que nós fizemos foi correto. Quer saber sobre periculosidade? Isso aqui posso pular. Apresenta estereótipo que voltará a delinquir? Qual o crime que Daniel Silveira cometeu anteriormente? Qual a ficha criminal de Daniel Silveira para fazer uma pergunta dessa? Está claro que o ministro não quer liberá-lo e o doutor Paulo Farias já está tomando as providências no âmbito internacional. Está apto a progredir de regime, isso é tranquila. O examinado tem consciência moral social? O que seria uma consciência moral social? Eu perguntaria para o ministro: quando o senhor faz o que está fazendo com Daniel Silveira, quando o senhor faz o que fez e está fazendo com Felipe Martins, quando o senhor fez e faz com os presos do 8 de janeiro, o senhor está preocupado com consciência moral social? Eu devolveria a pergunta para o senhor. Continuando: demonstra estar capacitado para o trabalho? Em caso afirmativo, qual o tempo de trabalho? Daniel Silveira foi servidor público a vida inteira, policial militar, deputado federal. Está apto para trabalhar ou não está apto para trabalhar? É bacharel em direito, é formado, não é? Então, prosseguindo aqui: demonstra estar em condições de aceitar o convívio social?
Não, ministro, demonstra que ele está apto a viver da prisão, lá onde o senhor quer que ele permaneça, até morrer. Essa é a resposta que eu daria. Não é? Continuando, o entrevistado mostrou-se cooperativo em responder por completo, de forma espontânea, as perguntas. E se ele não colaborar? E se ele responder? Se ele responder, fizer deram umas respostas rindo, alegre, olha gente, estou colaborativo aqui, é isso que o senhor quer? Humilhar o Daniel Silveira? Mais do que o senhor já tem humilhado? Ele tem que responder com revolta. O doutor Paulo Farias, como eu disse, está tomando as providências para as denúncias internacionais, mas eu vou desde já alertar a doutora Paola, que é a esposa do Daniel Silveira e também advogada do processo. Doutora Paola, corra no presídio e não deixe o Daniel se submeter a esse novo exame sem conversar com os advogados. Nós precisamos orientar o Daniel, porque aqui tem algumas perguntas que o ministro está sendo claro, que a depender da resposta do Daniel, ele não vai saltar, ele não vai progredir de regime, colocar no regime semiaberto. Foi o mesmo que ele tentou fazer com o Felipe Martins. Olha, dá a concordância para que a imigração dos Estados Unidos acesse os seus dados para nos trazer aqui, e nós dissemos não. O senhor está querendo arrumar prova, que o senhor que arrume essa prova. Era uma cilada. Se o Felipe Martins tivesse concordado com aquilo, ele estaria preso até hoje. Então, da mesma forma, doutora Paola, converse com o Daniel. Vamos ver aí se eu consigo ir no Rio de Janeiro, ou o doutor Paulo Farias, ou nós fazemos uma reunião para orientar o Daniel Silveira, que é nosso dever como advogados. Daniel não pode responder alguma das perguntas dessa daqui sob pena de se incriminar. E nós estamos tratando de um crime passado. Isso é passado, já a condenação está transitada em julgado, está em execução de pena. O que é que ele quer saber de motivação de crime? Isso é uma vergonha. Isso não é o ministro Alexandre de Moraes. Olha, isso não é conduta de juiz. O senhor não está agindo como juiz. O senhor está agindo como um perseguidor. O que o senhor está fazendo com o Daniel Silveira é uma desumanidade, é uma perseguição política. Então o senhor vai continuar na mídia, porque existem advogados que não têm medo do senhor de denunciar os seus crimes. Então, pessoal, essa é a atualização, é mais um absurdo praticado pelo ministro Alexandre de Moraes, de tantos outros que ele já está acostumado com isso. Nós é que não podemos nos acostumar com os abusos de poder praticados por Alexandre de Moraes. Agora não sei quanto tempo isso vai acontecer, e Daniel Silveira continua preso. Repito, o jornalista Silvio Navarro. Daniel Silveira é um preso particular do senhor Alexandre de Moraes. Mas nós vamos vencer, pessoal. Paz a todos.